Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está vendo esse vídeo, tá? Na última aula nós realizamos, pessoal, a correção do módulo 3 e hoje nós vamos começar as explicações do módulo 4, tá bom? Peguem seus cadernos, espero que vocês já tenham copiado a pauta do dia, lá da agenda Edu, e vamos lá para o módulo 4 que vem trabalhando sobre o espaço geográfico e cartografia. Lembrando que espaço geográfico, pessoal, é aquele espaço que já sofreu alteração humana, né? Nós vimos isso já de maneira bastante incisiva nos três primeiros módulos, né? Então aqui o que você está vendo na imagem, né? Então nós vemos o quê, né? É difícil identificar o animal só pelo animal, né? A sombra está ajudando bastante aqui. Como essa foto foi tirada? Em que posição se encontrava o fotógrafo ao captar essa imagem? E o sol? Então, essas respostas serão dadas aqui a partir das explicações desse módulo. Vamos lá então. Bom, pessoal, ou seja, nós já vimos que os mapas são representações de uma realidade colocada numa folha de papel, em algo na segunda dimensão aí, né? Então, ou seja, nós vimos no módulo anterior que existe uma necessidade muito grande dos mapas, né? No caso, principalmente para análise, domínio de território, exploração desse território e das populações. Então, antigamente, quem tinha um mapa tinha um Google na mão, praticamente, comparado a quem não tinha nada, tá? Então, isso aí é bastante acentuado aí, tá? Ou seja, né? Aí no caso, galera, a atividade um aqui, as atividades eu vou passar direto, tá? Aí depois, na próxima aula, eu vou fazer um vídeo sobre a correção das atividades. Então, como lição de casa, eu já estou deixando, né, a direção aí de que vocês realizem essas atividades do módulo 4 para a próxima semana, para a próxima aula. Combinado, pessoal? Beleza? Então, galera, aqui, ó. Que elementos compõem o mapa? O que o mapa precisa ter para ser chamado de mapa? O mapa precisa, né, de elementos diversos aqui, tá? Então, né, existe uma convenção cartográfica, tá? Que ela acabou determinando algumas coisas importantes aí, né? Ou seja, por exemplo, foi combinado que, em hipótese alguma, você iria usar a cor azul para algo que não fosse relacionado à água, né? E que existiriam símbolos, né, que representariam algumas coisas. Por exemplo, aqui um caminho, estrada de terra, rodovia, que é a linha vermelha, ferrovia, linha com tracinhos, edificações, ruínas, rios, lagos, área inundável, rio intermitente. Então aqui, ó, é o mapa do município de São Paulo, certo? Então aqui é a localidade de metrôs, onde tem teatros, museus ou coisa do tipo, onde tem centros comerciais. Ó, aí pessoal, o que que é importante, né? Importante ter sempre nos mapas, ó, título, tá? Então aqui, todo mapa tem que ter título. Se não tiver título, como é que a gente vai saber do que o mapa tá falando? Tem que ter a legenda, né? Sobre o que tem no mapa. Tem que ter Rosa dos Ventos, né? Esses são itens básicos aí. Tem que ter a escala também, que é esse traço aqui que a gente vai ver também. Rosa dos Ventos a gente já viu, a legenda eu acabei de explicar e nós vemos aqui, né, o título do mapa, tá? Então é isso que está relacionado aqui. Então, né, no caso dos elementos do mapa, né, como eu havia explicado aqui, ó. Então vamos lá. O título, né? A legenda do mapa. A fonte é importante, né? Eu não comentei acima, mas aqui eu comento, né? A fonte, quem fez o mapa, da onde. A escala, que significa a diferença do mapa para a realidade, né? E a orientação aqui através da Rosa dos Ventos em si. Se falta um desses elementos, o mapa perde o sentido, tá?
Então é sempre importante ter todos esses elementos aqui presentes no mapa. Mesmo processo. Então, ó, a gente acabou de ver isso. Eu sugiro para vocês, eu já sinalizei qual será a tarefa de casa, que é completar os exercícios do módulo 2, né? Ou, desculpa, desse módulo 4. Então, o que que eu sugiro aí para vocês? Eu sugiro, pessoal, por exemplo, terminei essa explicação e chegamos na página aqui na atividade 2, da página 264. Então, só um segundinho. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Então aí terminei essa explicação. Faça o exercício 2 já, para você não precisar depois esquecer ou ter dificuldade, entendeu? Então você não, não ter essa dificuldade a mais aí. Então já terminou, pausa aqui, já faz, entendeu? Já registra aí, né? Enfim. Aí no caso, pessoal, aqui nós temos as várias visões, né, de um determinado ponto aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, né, o pessoal fazia, olha só que coisa bizarra, né? Colocar câmeras nos pombos, né, para eles fotografarem fotografarem o voo deles, né? Então isso é bem interessante, né? Então tem principalmente assim as formas de visão, né? A visão horizontal, né? A visão oblíqua e a visão vertical. O que são essas visões pro? Então aqui vamos lá. Aqui a visão horizontal. Visão horizontal é de frente. Então, imagina, por exemplo, você vê na escola de frente, né? Quando vocês vão, de repente, vindo a pé ou vindo de carona com alguém. Enfim, aí você vê a visão de frente do colégio. Aí aqui, ó, o ponto de vista oblíquo é como se fosse uma diagonal, tá? Do colégio. Então aqui já seria uma imagem já aérea ou uma imagem vista de um prédio que está na frente da escola, enfim. E aqui a vista vertical, né? Então já é a vista de cima. Então hoje em dia não precisa necessariamente um helicóptero sobrevoar uma área para fotografá-la, né, e montar um mapa. Não, nós temos os drones para isso, então acaba sendo muito mais barato, né, do que sair fotografando, contratar um helicóptero aí, um avião para poder fazer isso, tá? Então, pessoal, continuando aí, né, na escala gráfica. Escala gráfica, pessoal, a gente entra num ponto aqui que é importantíssimo, tá? A escala gráfica é a relação matemática que existe entre a realidade e o mapa. Então, por exemplo, eu pego um objeto, vou pegar essa caneta aqui, por exemplo, e eu vou diminuir este tamanho. Vamos supor que eu vou diminuir este tamanho em 100 vezes. Diminuir 100 vezes o tamanho dessa caneta. Perfeito, então. Já que eu diminuí ela 100 vezes, aí é criada a escala, que ela vem sinalizar. Ou seja, ela geralmente é sinalizada assim, ó. Deixa eu ver aqui. Então ela é sinalizada assim, ó. 1:100. Por que 1:100? Porque eu acabei de falar que eu peguei a caneta, eu peguei um objeto real e diminui ele 100 vezes. Então, nós chamamos essa escala de 1:100. Os dois pontinhos a gente chama de para, tá? Então, é isso que acabou acontecendo. Então, aqui nós temos a sala de aula, certo? A sala de aula é muito parecida com a nossa sala até, né? Então, aqui tem o quadro negro, aqui a mesa do professor no cantinho, a porta, né? E as carteiras dos alunos. Então, né, o que acontece, né? A mesma coisa que eu falei agora ali sobre a caneta, sobre a escala. 1:100, né? Então, lê-se 1/100, pode-se ler 1/100 nessa situação, né? E aqui, com os dois pontinhos, lê-se 1:100, tá? Significa que essa área foi diminuída 100 vezes, né? Ou seja, né, isso que acaba acontecendo. Então, esse dado aqui significa que esse 1:100
ele foi diminuído 100 vezes, certo? Ou seja, 1 centímetro no mapa é igual a 100 centímetros na realidade. Lembra quando eu falei que escala é a relação matemática? Tá? Então vamos lá. Aí tem a escala gráfica. Olha aqui o mapa. Tá aqui, certo? Ó, escala. O que é essa escala? Se você pegar uma régua e medir, você vai ver que ela tem 1 centímetro. Faz o teste. Pega a régua e meça na tua apostila nessa página. Toda escala, pessoal, ela tem 1 centímetro. Sempre, sempre, sempre. Então, o que significa essa escala? Na do mapa aqui, ó, significa o quê, ó? Que 1 centímetro no mapa, deixa eu pôr a seta para cá, que 1 centímetro nesse mapa é igual a 540 quilômetros. Se eu pego aqui, por exemplo, um ponto em São Paulo até Minas Gerais, se entre esses dois pontos tiver 1 centímetro, significa que, significa que nesse 1 centímetro tem 540 quilômetros, tá? Agora, e se fosse 2 centímetros né? Como que ficaria? Se fosse 2 centímetros, se 1 centímetro equivale a 540 quilômetros, se 1 centímetro equivale a 540 quilômetros, 2 centímetros equivale o quê? O dobro, né? E assim por diante, seria 1080 quilômetros, tá? Então vamos voltar aqui ao raciocínio, certo? Da escala gráfica em si. Então aqui, ó, nós temos mais um exemplo, ó. Aqui, ó, de 0, aqui vai ter 1 centímetro. Aqui também, aqui também. Então, cada 1 centímetro vale 50 metros na realidade. Se eu tenho 3 centímetros no mapa do ponto A ao ponto B, quantos centímetros eu vou ter aqui no final, né? 3 centímetros. Se 1 centímetro vale 50 metros, então aqui vale o total de 150 metros, tá bom? E assim por diante, tá? Então aqui, atividade 3, né? De acordo com a escala gráfica, busquem fazer os exercícios aí. Na próxima aula eu vou explicar um por um, tá bom? Então agora vamos para uma outra parte aqui importante, as diferentes escalas. Tem escala gráfica, pessoal, que é o seguinte, né? Ela é maior, outras são menores, enfim. Então aqui nós temos 3 exemplos. Nesse mapa, por exemplo, está comentado aqui, ó, que é possível visualizar a Lagoa da Pampulha, né? Então tá aqui, ó, Lagoa da Pampulha, dá para ver desse mapa, né? Lagoa da Pampulha. Agora, né? Nesse outro mapa, no mapa B, esse aqui é o mapa A, ó, mapa A. Agora aqui é o mapa B. No mapa B, olha como a Lagoa da Pampulha ficou pequenininha, né? É a mesma lagoa, certo? Agora, olha aqui, ó, no mapa C, né? Onde está, né, a Lagoa da Pampulha aqui? Sumiu. Não consigo ver. Achei. Tá aqui, ó. Lagoa. Opa! Tá aqui, ó. Lagoa da Pampulha. Nesse pontinho aqui, ó. Então, a lagoa não é tudo isso, tá, gente? É só circulei o nome aqui. A lagoa é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é a lagoa. Então, aqui nós temos 3 mapas diferentes de um mesmo local. Neste primeiro mapa, localize a escala, pessoal. Onde está a escala? A escala está aqui, ó, abaixo da Rosa dos Ventos, certo? Neste mapa, 1 centímetro é igual a 130 metros. Lembra que eu falei que a escala ela sempre faz a medida em centímetros?
Essa escala, desculpa, a escala é sempre medida em centímetros. Então, olha como muda aqui no mapa B. A segunda escala aqui do segundo mapa. 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. Certo? Já na terceira escala, aqui olha só, pessoal, 1 centímetro no mapa equivale a 16 quilômetros na realidade, né? Então, quanto maior a escala, menor é o mapa. Por exemplo, lembra da caneta 1 para 100? Se for 1 para 200, quanto maior esse número, ela vai diminuindo mais. 1 para 300, ela foi diminuída 300 vezes. 1 para 400, ela foi diminuída 400 vezes. E assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, nessa observação do mapa, né? Então a gente percebe que as escalas, quanto maior o número da escala, menor vai ficar o mapa, né? Ou os elementos do mapa vão ficar menores, tá? E aí, atividade 4, né? Se tiverem dificuldade, não tem problema. Na próxima aula nós vamos fazer a correção dela. O importante é que você entenda que existe uma relação matemática neste momento. E depois eu vou ajudá-los aí. E para resolver, galera, é o mesmo sistema, regrinha de 3, tá? É bem simples. Você falou que é bem simples, mas eu não consegui. E fiquem tranquilos, eu ajudarei vocês, tá bom? Então, ó, aí que acontece? Nós temos agora também, não é sempre que nós chamamos o mapa por mapa. Nós temos plantas, cartas e mapas. Não é planta do jardim da tua avó, não é carta de baralho, nem carta de namorado ou namorada. E os mapas, tá? As plantas, elas acabam tendo bastante detalhes sobre o processo do local. Quem usa muita planta? Engenheiro, arquiteto, né? Eles usam plantas. As cartas cadastrais, as cartas em si, elas têm aqui, ó, mais informações organizadas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma planta da região, certo? Ó, a escala aqui, ó, 1 para 8.000, galera, tá? Aqui, ó, nós temos uma planta topográfica, né? Na volta às aulas eu vou mostrar para vocês uma planta gigante que eu tenho. Gigante não, mas ela é grande, né? Então aqui nós temos uma carta topográfica. Ela tem detalhes, né? Então ela tem as rodovias, ela tem os trajetos que as pessoas fazem a pé, as ruas, os lugares, né? Enfim, as casinhas, a lagoa. Então a carta ela tem bastante detalhe, tá? De relevo, de alteração da estrutura do chão e assim por diante, tá? Aqui, galera, isso é um mapa. O mapa, ele já é uma área muito maior representada de maneira muito menor. Por exemplo, neste mapa aqui, ó, a escala está indicando, ó, a escala está indicando 1 centímetro aqui, ó, equivale a 3.000 quilômetros na realidade, né? Então, 3.000 quilômetros na realidade equivale, ó, a 300 milhões de centímetros na realidade. Muita coisa, né? Então, por exemplo, se eu pego um ponto A, vamos imaginar, vai, que o ponto A aqui no Brasil e o ponto B, sei lá, na Rússia, vamos supor que tenha 10 centímetros aqui. Tem 10 centímetros. 1 centímetro tem 3.000 quilômetros, e 10 centímetros vezes 3. Desculpa, vezes 30. Então, aqui no caso, peraí, eu me confundi. 1 centímetro no mapa são 3.000 quilômetros, certo? Então aqui, ó, 1 centímetro, perdão, peraí, fica melhor. 1 centímetro nesse mapa é igual a 3.000 quilômetros, certo? E 10 centímetros, né? Quanto será? Regrinha de 3. 10 vezes 3.000 vai gerar um resultado aqui, certo? Estão compreendendo o raciocínio, né? Espero que sim. Então,
Aí no caso, né, é na raça mesmo, pessoal. É pegar, ó, fazer a continha, tá? Então lá 10 vezes 3.000. Então aí tem um resultado, certo? Então vai dar 30.000, né? Sem pressa. O importante é compreender. Se ouviu essa parte, viu, ficou com dúvida, dá uma pausa, volta, escuta a explicação de novo e marque as dúvidas, tá? Aí as dúvidas podem me mandar nas redes sociais aí que eu já deixei com vocês, podem mandar por e-mail também, tá bom? Então aqui, ó, vamos entrar no próximo tópico agora, que são as curvas de nível, tá? As curvas de nível, pessoal, é outro processo, né? Então aqui, por exemplo, curva de nível, a gente vê aqui, ó, nesse mapa, a estrutura do solo brasileiro, onde é muito alto e onde é muito baixo. Então vamos imaginar aqui, ó, que aqui é o mar e agora aqui é a parte da areia da praia. Beleza. Ai, gente, desculpa, o alarme tocou. Um momentinho. Pronto, pessoal, desculpe. Aí vamos imaginar que nessa área aqui, ó, nós temos a areia da praia, aqui é o oceano, tá? Quanto mais o relevo vai subindo, maior será o que, galera? Maior será a altitude do lugar. A altitude, né, é o que? A altitude é a distância que existe desse ponto, como se ele estivesse no nível do mar. Então, daqui até aqui, ó, vamos supor que tem 100 metros. Então, são 100 metros de altitude, beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, aqui nós temos áreas de 1.200 metros de altitude, áreas de 800 metros, 400, 200 e áreas no nível do mar, tá? Aqui, Igaratá. Igaratá é um lugar fantástico, eu adoro Igaratá. Adoro esse lugar, nadar na represa lá, é sensacional. Eu gosto muito de nadar. E é muito gostoso nadar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Mas aqui é uma carta topográfica de Igaratá. E nessa carta topográfica, nós temos aqui o que, pessoal? Olha só. Nós percebemos a área onde tem os rios, né, que cortam aqui. A parte que passa aqui, né, com os detalhes da altura do lugar. Então, nós estamos falando da altitude, né, e assim por diante. E aí, essas linhas aqui, ó, a gente chama de perfil topográfico. Então, imagina aqui, ó, vamos por partes, tá? Essa é uma imagem, né? E nós fazemos esses anéis aqui na imagem, que seria esse morro aqui, tá? Que estamos criando o perfil topográfico na visão frontal, como a gente já havia visto no galpão que eu usei o exemplo da escola, certo? Aí você imagina agora uma visão de Tony Stark, vai. Você tem o objeto aqui, ó, visto de frente, certo? Então você imagina essas linhas aqui. E de repente, aí o que você faz? Você vira ele e vê de cima. É o que está acontecendo aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. Ele está de lado, de perfil, frontal. E nós vamos, né, vê-lo de cima. Eu vou pegar ele aqui, ó, nessa estrutura e eu vou virar ele para eu ver de cima o que está acontecendo. E eu tenho as medidas aqui, ó. A linha de 10 metros, de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Beleza? Aí, tracejei aqui o limite das linhas. 80, 70, 60 e assim por diante. Então, quando eu faço isso, é como se eu estivesse virando
o objeto e vendo ele de cima. Então, por exemplo, eu pego aqui um copo, vai. Estou vendo o copo de frente. Eu quero ver o copo de cima, então. Beleza, você vai ver o copo de cima. Não dá para ver mais as coisas, certo? Então é isso que acontece. Vou ver o copo por baixo. Então é a visão. Então, você imagina pegar um morro e virar ele de frente. Virar ele de lado. Olhar ele de cima. Captaram a ideia? E aqui, como ficaria depois que o perfil topográfico foi analisado, tá? E isso a gente chama de mapa hipossométrico desse morro aqui, beleza? Isso é a criação do chamado curvas de nível e do perfil topográfico, beleza, galera? Então aqui, né, uma análise, né, de perfil topográfico, enfim, tá? Vários lugares fazem isso às vezes de propósito. Por exemplo, na Ásia é muito natural, ó, eles fazerem isso daqui, ó. Se eles colocam a plantação toda no morro descendo aqui, vamos supor aqui, ó. Estão aqui. Aí beleza, está aqui a vegetação, que é a plantação. Se houver uma enxurrada, uma chuva muito forte, aliás, se houver uma chuva muito forte, vai acontecer uma enxurrada. Toda essa vegetação aqui, ó, vai ser levada embora. Vai derrubar, vai estragar a plantação. Então, quando o camarada ele faz a curva de nível, quando o camarada, vamos supor aqui, ele faz essas curvas de nível aqui, aí, já sei, ferramenta de mão livre, que ela é terrível, mas vai ajudar. Então o cara fez isso aqui. Ok. E aí ele coloca as plantações. Aqui. 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 Mexer com o mouse é horrível aqui, mas enfim, vamos lá. Aí vem a chuva de novo. Aquela chuvarada. Aí a água tá caindo aqui. Ela vai perder velocidade. Parte dela vai infiltrar no solo. E uma outra parte vai descer. Pegou velocidade, parou. Pegou velocidade, parou de novo. Pegou velocidade, parou. Então ela não vai pegar uma velocidade muito forte, muito rápida, que vai arrastar a vegetação da plantação. Ela vai pegar velocidade, vai parar, pega velocidade, para, pega velocidade, para e assim por diante. Então mantém a preservação dessa plantação. Então isso é a curva de nível, como pode ser utilizada de maneira importante, tá bom? Aqui, galera, dos primeiros mapas, a cartografia digital. Então, nesse caso aqui, como foi feito, né? Antigamente as pessoas voavam de balão, subia no morro para olhar como era ao redor, enfim. Aí partiram para o processo das fotografias aéreas, né? Que é um processo chamado de aerofotogrametria. Então, os caras colocavam na parte de baixo do avião várias câmeras acopladas e iam fotografando. Depois eles revelavam essas fotos, antigamente a gente falava revelar. Mas aí eles imprimiam essas fotos, montavam um quebra-cabeça para chegar nessas imagens aqui. Hoje dá para usar drones, né? Acaba sendo muito mais barato, né? Tem drone de R$ 200 aí que dá para fotografar, né? E aqui as imagens que podem ser retratadas hoje também através de satélites, né? Tanto para fotografar a Terra quanto para fotografar o espaço, tá bom? E aí nós utilizamos essas imagens, né? A NASA usa bastante. Por exemplo, a NASA ela sabe quantas árvores tem no planeta. Isso dá para saber como fala, sem viajar na maionese. Eles sabem disso, né? Dá para saber isso. Então aqui, ó, são vários satélites que existe para comunicação. Então, por exemplo, a gente entra no carro e coloca lá no Google Maps, quero ir na rua tal. Aí a rua tal vai fazer o link, né,
com o satélite da localização onde você está para onde você quer ir. Então, nesse processo, aí os satélites se comunicam e você consegue saber qual é a rota que você vai encontrar. Beleza? Ok, pessoal? E aí, termina o módulo, tá? Então, a explicação do módulo, né, eu concluo agora. Para a aula não ficar muito longa, né, porque já tem bastante minutos, busquem fazer os exercícios que vocês conseguirem. Os que não conseguirem, a gente faz junto na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Bom, encerrar a aula por aqui. Então, realizem os exercícios aí que não foram realizados ainda, tá? E na próxima aula a gente corrige esses exercícios com vocês. Tudo bem? Então, galera, desejo aí um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, cuidem de seus familiares. Aproveite, descansem e também estudem, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.